Bom dia a todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos à nossa live do Livro dos Espíritos. Então a gente começou a leitura, né, e o estudo do Livro dos Espíritos na semana passada, onde na verdade a gente mergulhou no índice. A gente viu tudo que a gente vai estudar ao longo dos próximos meses. Então, o episódio anterior, caso vocês queiram acompanhar, ele já está disponível no YouTube, tá? Hoje, então, a gente vai iniciar o nosso estudo com a apresentação do livro, ok? Então, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa semana a gente alcançou a marca dos 2.000 seguidores aqui neste perfil. E isso fez com que a gente desbloqueasse a vitrine. Então, muitas pessoas, durante os estudos, acabam perguntando onde que eu adquiro, né? Por exemplo, ao meio-dia a gente tem lives também de estudo de algum livro específico, onde eu consigo comprar. Agora, quem quiser adquirir os livros e, ao mesmo tempo, apoiar esse projeto que a gente está desenvolvendo, pode comprar aqui na vitrine, tá bom? Eu agradeço demais quem quiser apoiar este projeto. Pois bem, e outra informação muito importante. Então, a gente começou a estudar na semana passada este livro, certo? O Livro dos Espíritos, mas é esta versão aqui, que é a versão de Cláudio Damasceno. O livro da capa azul. Olá, seja muito bem-vindo! E por que eu insisto muito nessa versão? Então, se vocês forem procurar por o Livro dos Espíritos na internet ou até mesmo aqui no TikTok, vocês vão encontrar várias versões. Só que eu insisto nesta versão, por quê? Porque a linguagem ela é muito mais acessível. Então, naquela época, esse livro ele foi escrito em 1857, ele foi publicado em 1857. Naquela época, tinha uma linguagem mais rebuscada. E hoje, a gente não fala mais que nem antigamente. Então, para mim, como leitora, eu amo ler, mas para mim, como leitora, é imprescindível que a leitura seja fluida. Por quê? Ainda mais em relação ao livro que tem muito conteúdo, um conteúdo denso, um conteúdo rico. Então, para mim é imprescindível que o livro tenha uma linguagem acessível. Por quê? Porque isso favorece a nossa própria interpretação sobre o que nós estamos lendo e mais, com a interpretação sendo facilitada, a gente também consegue refletir sobre o que nós estamos lendo. Então, por isso que caso vocês queiram adquirir o Livro dos Espíritos, comprem esse da capa azul, tá? Que está disponível aqui na vitrine, caso vocês queiram apoiar esse projeto. Bom dia, Sica, seja muito bem-vindo. Então, no nosso estudo passado, na nossa aula passada, a gente mergulhou no índice deste livro. Agora, então, a gente vai começar a ler sobre a apresentação. Naege, você lê sobre Hélio Couto, frequências e vibrações? Nós ainda não fizemos nenhum estudo sobre o Hélio Couto, mas sim, aqui neste perfil, a gente fala demais sobre frequências e vibrações, tá? Inclusive, se você quer um livro que fala sobre isso, que tem também na lojinha, é esse aqui, Expansão da Consciência. Inclusive tem a escala de Hawkins,
tem a ressonância de Schumann, Expansão de Consciência. Esse é um livro muito bom, também tem aqui na lojinha, caso você queira adquirir, tá bom? Mas sim, a gente faz muitos estudos nesse sentido. Vamos lá então? Para quem está chegando, seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Vamos então na apresentação. Quem tem o livro em mãos pode abrir na página 11, ok? Então, após realizar, isso aqui é o Cláudio Damasceno que está falando, a pessoa que traduziu esse livro. Esse livro me interessa, Schumann e a maior frequência da Terra, você sabia? Oi, Márcio, seja bem-vindo! Seja bem-vindo, obrigada! Então, gratidão infinita! Obrigada pelo apoio, muito obrigada. Deus te abençoe sempre. Obrigada. Então, tem aplicativos da ressonância de Schumann que justamente vão mostrando o quanto a nossa Terra, nosso planeta está recebendo, né, de vibrações. Então, por exemplo, um planeta de 3D, que é o caso do planeta Terra, vibra a 7,83 Hz. Só que um planeta de quinta dimensão, que é para onde a Terra está transicionando, vibra. Então, um planeta de quinta dimensão já vai vibrar em 50 Hz. Então, é uma frequência mais alta. Gratidão, gratidão. E isso faz, inclusive, que a gente acabe sentindo algumas interferências no corpo, no nosso corpo. Por quê? Porque em 2012, todo o nosso sistema solar entrou num cinturão, no que a gente chama de cinturão de fótons, tá? Todo o nosso sistema solar, não foi só a Terra, foi todo o nosso sistema. Inclusive tem uma fotinho aqui do cinturão de fótons, para você entender melhor o que eu quero dizer aqui. Ó, esse é o cinturão de fótons, aqui está o nosso sistema solar e aqui tem outros sistemas, né? Mas tudo isso aqui, dessa linha aqui para dentro, é o cinturão de fótons. Isso significa o quê? O que é esse cinturão de fótons? É um cinturão de energia, de energias mais elevadas. E a nossa Terra está recebendo essas energias mais elevadas. E por isso, então, que a gente tem esses picos de energia, essas oscilações, né? Que às vezes dão uns picos, assim, mais altos de oscilações. E às vezes o nosso corpo acaba, ao tentar equalizar essas energias, a gente acaba tendo alguns sintomas. Então, por exemplo, zumbido no ouvido, vertigem, dores de cabeça, até um dos sintomas mais recentes que eu acabei lendo foi a própria rigidez da mandíbula. Pode ser um sinal, tá? Então, meio-dia a gente está lendo um outro livro, a gente está estudando Conectando-se com os Arcturianos, que também está disponível, o livro aqui na nossa vitrine, mas que também menciona esse cinturão de fótons. Então, esse livro, Conectando-se com os Arcturianos, ele foi escrito em 1998, e ele já estava mencionando o cinturão de fótons. E em 2012, a gente de fato entrou nesse cinturão. Então, assim, existem raças, né, alienígenas, etc., que sabem muito mais do que a gente.
E você perguntou ali sobre... Ali você falou, né? Você sabia que o todo é mente, o universo é mental? Com certeza. É a primeira lei do hermetismo, né? Com certeza. O todo é mente. Ontem eu vi um conto que se chama O Ovo, tem no YouTube. E explica muito, de uma forma muito lúdica, como a gente consegue compreender melhor essa questão de que o todo é mente. Então, depois da live, bota lá no YouTube o ovo, o conto do ovo. É maravilhoso. Então vamos ler a apresentação do livro? Estamos lendo e estudando o Livro dos Espíritos. Então, após realizar o trabalho com a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro também a gente está estudando, só que é nas quartas-feiras, tá? De Allan Kardec, trazendo o seu texto para uma leitura mais fácil e acessível. Recebemos inúmeras solicitações por e-mail e pessoalmente para que estendêssemos o mesmo conceito, ou seja, uma leitura fácil, uma leitura acessível para o Livro dos Espíritos. Tomada a decisão, então, de trabalhar neste empreendimento, renovamos nossa surpresa com a maravilha que esta obra representa, com a sequência das perguntas e com a clareza das respostas. Lembrando que o Livro dos Espíritos... Obrigada, Elaine! Seja bem-vinda! Oi, Má! Seja muito bem-vinda! Bom dia! Então, lembrando que o Livro dos Espíritos é um compilado de mais de 1000 perguntas que Allan Kardec e sua equipe de médiums fizeram para a espiritualidade. Inclusive, a primeira pergunta é o que é Deus, né? Que a gente vai adentrar aí ao longo dos próximos dias. Consideramos o Livro dos Espíritos uma das maiores obras já recebidas pela humanidade, pelas informações que trouxe sobre assuntos tão importantes e decisivos. Seus ensinamentos obrigam o homem a pensar no que ele representa para si, para os seus semelhantes, para o planeta em que vive e principalmente para o universo do qual é parte integrante. Seus ensinamentos, né? Então, que foi o que a gente falou um pouquinho do todo, né? Que o universo é uma grande mente. O Livro dos Espíritos, então... Opa, pulei um parágrafo aqui. Toda pessoa que ler este livro, com a atenção que o assunto merece, ficará sensibilizado, pois ele toca até mesmo os mais incrédulos. Olha só, temos um comentário aqui, né? Que diz o seguinte, é a religião... Se você quiser falar o seu nome, eu agradeço. É a religião que mais explica em detalhes o outro lado. E também é a religião para ele que ele diz que faz mais sentido. Particularmente, eu concordo também com você, porque, no caso, a doutrina espírita, apesar de eu não me considerar espírita, eu me considero espiritualista livre, mas a doutrina espírita, ela tem como base 3 pilares. Um deles é a ciência, o outro é a filosofia e o outro é a religião. Mas aqui a religião a gente pode trazer mais para a moralidade, para a espiritualidade.
Então, particularmente, eu gosto muito de estudar sobre os livros, sobre a literatura espírita, justamente porque apresentam um sentido muito grande. Isso devido a essa riqueza de detalhes e explicações que não deixam dúvidas exatamente. Eu gosto bastante. Então, o Livro dos Espíritos ele foi publicado em 1857 em Paris, na França, com toda a dificuldade que o seu conteúdo apresentava na época. Ainda assim, hoje existe a intolerância religiosa, o preconceito religioso, né? Eu acho que no dia, acho que é 20 ou 21 de janeiro, que foi o dia do combate à intolerância religiosa. Olha só. Imagina naquela época, né? Inclusive houve naquela época, eu não sei se foi 1800 e pouco ou já 1900, mas houve uma atuação da Igreja Católica onde vários livros e revistas e materiais da vertente espírita que foram queimados em praça pública. Que inclusive foi um dos motivos que fez com que o espiritismo naquela época bombasse. Porque todo mundo, quem não conhecia nada, foi ver o que está acontecendo, o que estão queimando, né? O que é essa montoeira de livro que a igreja está queimando, o que está acontecendo? Aí, né, a conversa vai, conversa vem. As pessoas então que não tinham conhecimento nenhum tiveram interesse em saber o que era esse tal de espiritismo. Os próprios jornais da época fizeram este favor, né, de divulgar o acontecimento daquela época. Isso fez com que mais pessoas se interessassem pela Boa Nova, como muitos espíritas chamam o espiritismo, né? Que legal! Bom dia, William! Ele disse que já leu esse livro inteiro. De fato, é um livro fantástico. E a gente está fazendo, então, esse estudo agora aqui, todas as sextas-feiras, às 8h45. Então, se você quiser estudar novamente, seja muito bem-vindo. Oi, Gil! Bem-vindo! Gil perguntou, esse é o livro onde se entrevista espíritos? Sim, aqui neste livro a gente vai ter mais de 1000 perguntas que foram feitas para a espiritualidade. 1000 perguntas. Mais de 1000, aliás, né? Mais de 1000. Então, ele diz o seguinte aqui pra gente. Pedimos que leiam atentamente a introdução, que, apesar de ser longa, é muito esclarecedora, porque nos dá uma ideia de como a doutrina espírita começou e como sofreu com a oposição dos que não a aceitavam. Também prepara o leitor para um melhor entendimento sobre os assuntos que serão abordados. Para tornar a leitura mais suave, precisamos dividir os textos mais longos em vários parágrafos, sem prejuízo ao conteúdo. Isso também acaba facilitando a nossa leitura e não deixa tão cansativo, né? Utilizamos esse recurso nos comentários de Kardec e em algumas respostas dos espíritos. Obras deste porte certamente possuem um respaldo
de espíritos superiores. Ó, Gil, respondendo já a tua pergunta. Então, obras deste porte possuem o respaldo de espíritos superiores que se dignam, que se dispõem a vir esclarecer-nos sobre questões tão importantes e que perturbam as gerações desde o início dos tempos. Allan Kardec sacrificou o seu repouso, a sua saúde e até mesmo a sua vida ao ideal que abraçou, ou seja, codificar a doutrina espírita, organizar a doutrina espírita. Seus adversários não lhe deram trégua. E ele precisou perseverar muito para que recebêssemos dos espíritos esse verdadeiro presente divino. Tributemos então ao grande codificador o nosso profundo respeito e admiração. A leitura desse livro mudou para melhor nossos conceitos e a maneira de como encarar a vida. Esperamos que também possa mudar a sua. Desejamos a todos uma boa leitura. Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, que foi quem traduziu, foi quem não somente traduziu, mas facilitou essa leitura aqui para a gente, né? Organizou os textos de uma maneira que ficasse mais didática, mais acessível a todos. Porque assim, eu não sei vocês, mas quando uma leitura ela é muito difícil de entender, sabe? Você precisa ficar pensando muito, você precisa ficar voltando muito numa frase até você entender. Para mim, acaba desestimulando a vontade de continuar a leitura. Então, gratidão a Cláudio Damasceno por ter feito também este trabalho de facilitar essa leitura para a gente. E aí a gente tem um trechinho aqui embaixo de Allan Kardec, que vai dizer o seguinte: pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem e sabe para onde vai, porque sofre temporariamente e vê por toda a parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar, através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Ou seja, aproximar do todo, aproximar da grande mente. Então, todos nós, através do Criador, né, ele foi se fragmentando, e nós, então, somos esses fractais de alma. E agora, cada fractal de alma precisa realizar a caminhada de volta. Então, é o nosso destino, é o nosso caminho, até que a gente possa se integrar ao todo. A gente tem um grupo no WhatsApp, e aí ontem eu postei um conto que se chama O Ovo. Tem no YouTube. É uma animação que tem duração ali de aproximadamente uns 8 minutos. É muito legal. Vale muito a pena vocês assistirem. Tudo certo até aqui? Então, só para complementar a pergunta do Gil ali, né, sobre qual seria, né, se a gente tem informações de quem seriam esses espíritos, são espíritos bem mais evoluídos do que nós, que já realizaram os aprendizados que nós estamos realizando aqui na 3D e que vêm esclarecer um pouco mais
sobre as questões relacionadas à espiritualidade, ao nosso propósito enquanto fractais, né, enquanto almas, e também relacionadas ao universo. Então são espíritos mais evoluídos, ok? Então um dia nós também chegaremos ao patamar desses espíritos. Conforme a gente for realizando os aprendizados aqui na 3D e depois na 5D, na 6D e por aí vai, a gente vai cada vez tendo mais amadurecimento espiritual, intelectual, também tecnológico, para que assim a gente também consiga auxiliar outras sociedades, outros planetas que estão sendo criados, porque a criação ela é infinita, então a todo momento novos planetas, novos sistemas solares, galáxias estão sendo criadas, né? Hoje nós temos aproximadamente, até onde nós temos conhecimento, 7 trilhões de mundos. Então, vai chegar um momento onde nós também vamos poder colaborar com os planetas que estão sendo criados, por exemplo, agora, tá? Então, nós somos almas muito, 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 muito antigas, muito antigas. Gratidão a todos que estão curtindo, gratidão a todos que estão comentando, que estão chegando, que estão apoiando a live de alguma forma. Então, agora a gente vai entrar na introdução, a parte 1 da introdução, tá? Para quem tem o livro em mãos, nós estamos na página 13. Bora lá. Parte 1. Introdução ao estudo da doutrina espírita, e a parte 1 é Espírita e Espiritismo. Para designar coisas novas, são necessárias palavras novas. Inclusive, né, a nossa língua, ela é muito viva. Então, por exemplo, a gente criou uma palavra que é meme, né? Para designar coisas que são assim engraçadas, que tipo viralizam, ou para explicar uma ideia através de uma imagem. Tudo bem, até a próxima, gratidão. Ah, lembrando, se você quiser acompanhar esse estudo, ele vai ficar gravado e eu vou colocar no YouTube, que é o meu nome mesmo. Então, se você quiser acompanhar os estudos, Fernando, obrigada, Fernando. Se você quiser acompanhar os nossos estudos, eles estarão no YouTube. É o meu nome mesmo, Karina Manck. Vai ser um prazer ter a sua presença, gratidão. Então, para designar coisas novas, são necessárias palavras novas. Um exemplo, né, é a palavra meme. Então, a clareza de uma língua assim exige, a fim de evitar que uma mesma palavra tenha vários significados. As palavras espiritualismo, espiritualista e espiritual possuem significados bem definidos. A acrescentar a essas palavras um novo significado para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar ainda mais os casos, já tão numerosos, de palavras que possuem vários significados. Então, a ideia deles era realmente criar, porque espiritualista, eu sou espiritualista, é diferente de eu sou espírita. Então, eles quiseram realmente criar palavras para que não houvesse confusão. Então, de fato, espiritualismo é o oposto
de materialismo. E qualquer um que acredite ter em si mesmo algo além da matéria é espiritualista. Então, você pode ter qualquer religião. Então, vamos supor, eu sou católica, mas eu acredito, eu rezo para os santos. Opa, então eu já pressuponho que depois que eu morrer, depois que eu desencarnar, talvez haja algo a mais, porque se tem um santo, e se eu rezo para esse santo que já não está mais encarnado aqui na matéria, opa! Então, o católico é espiritualista, porque ele acredita em algo além da matéria. Fez sentido? Né? O católico, o protestante, né? Entretanto, então, existe algo além da matéria. Ou a pessoa também não precisa ter nenhuma religião para acreditar que existe algo além da matéria, mas eu não sei o que é, eu não sei explicar. Mas, né, digamos assim, eu tenho um feeling, eu tenho uma intuição de que existe algo além, de que a vida não é assim, nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar e desencarnar, né, ficar velho e desencarnar. Não, tem algo a mais. Eu não sei o que, mas tem algo a mais. Então, essa pessoa é espiritualista. Entretanto, isso não significa que tenha que acreditar na existência dos espíritos em suas comunicações ou em suas comunicações com o mundo material. Ok? No lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos, para designar a nova crença, as palavras espírita e espiritismo, que por lembrarem as palavras anteriores, né, ficam perfeitamente inteligíveis, reservando à palavra espiritualismo o sentido que lhe é próprio. Ou seja, eu acredito que existe algo além da matéria, eu ainda não sei o que é. Então, eu sou espiritualista e não espírita. Assim, a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com o espírito. Então existe essa relação, esse intercâmbio, que são os seres do mundo invisível, do plano espiritual. Os seguidores do espiritismo são os espíritas, ok? Rubens perguntou se eu creio em Cristo. Com certeza. Para mim, Jesus é o meu modelo e guia de conduta, de postura. Então, Jesus é amor incondicional. Jesus é perdão, Jesus é misericórdia, é compaixão, é respeito, é alegria. Então, com certeza, eu acredito em Jesus. E com certeza, ele é o meu maior modelo e guia. É claro que a gente vai tropeçando aí, né? Na caminhada. Mas eu tenho sempre ele como o meu foco. Ele é o meu maior foco. A minha maior inspiração.
Então, de uma maneira específica, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita, de uma maneira geral menos específica, ele se reporta à doutrina espiritualista. Porque esta doutrina também admite a existência dos espíritos. Essa é a razão pela qual o Livro dos Espíritos traz, em seu início, antes de tudo, a referência filosofia espiritualista. Então, além de ser uma obra espírita, ela também é uma obra espiritualista. Então, por exemplo, eu, Karina, já tentei, ao longo da minha vida, me colocar em caixas. Tentei pertencer a grupos específicos. Só que eu vi que isso não funciona para mim. Eu amo a doutrina espírita, gosto de estudar essa doutrina, mas eu me considero espiritualista livre. Tá? Então, ok. Prefiro então me colocar nessa caixa de espiritualista livre, onde eu consigo aproveitar todos os conhecimentos que fazem sentido para a minha vida. Porque para mim é importante fazer o filtro daquilo que estou estudando, daquilo que estou lendo, daquilo que estou consumindo aqui na internet. Então, por exemplo, muitas das coisas que a gente aprende com a doutrina espírita, a gente já está vendo que muitas coisas são similares ao livro que a gente está estudando meio-dia, conectando-se com os arcturianos, que são seres de dimensões superiores, mas que possuem uma outra casca, um outro corpo que é adequado ao planeta onde eles vivem. Assim como a gente tem essa casca que é adequada ao nosso planeta Terra, que corresponde, né? É compatível com a nossa biosfera, com a nossa atmosfera. Ou até, aqui tem outro livro que fala dos exilados da capela. Ou seja, nesse livro aqui, o Edgar Armond, ele menciona que grande maioria de nós que estamos aqui somos de outros planetas, incluindo Capela. Esse livro está disponível para estudo lá no YouTube, tá? Ou Expansão de Consciência, esse vai sair em fevereiro, a gente terminou de estudar ele em dezembro do ano passado. Entende? Então, assim, para mim faz sentido pegar conhecimentos de fontes diferentes, fazer essa interligação para dar um sentido para a minha vida, para que eu possa, então, criar a minha própria filosofia. Por isso que eu me considero espiritualista livre, mas eu amo a doutrina espírita. Então, uma coisa que eu gosto muito, inclusive, dos livros da doutrina, é que eles sempre colocam aqui os conceitos. Vamos lá então para os conceitos, as definições. O que é? É como se fosse tipo um mini dicionário, vai, com as palavras mais importantes daquilo que nós lemos. Então, o que é espiritualismo? É a doutrina filosófica que admite a existência do espírito como realidade fundamental. Então, por exemplo, o meu entendimento é que nós somos espíritos que temporariamente estamos habitando este corpo, essa matéria, esse invólucro.
para que possamos realizar aprendizados num planeta específico e num determinado, né, espaço-tempo. E que quando termina essa viagem, essa viagem a trabalho, né? Para mim, isso aqui é uma grande viagem a trabalho. Eu não vejo assim a nossa encarnação como uma viagem a lazer, uma viagem a passeio. Eu vejo como uma viagem a trabalho, claro, com momentos de descontração, óbvio, mas assim, uma viagem de trabalho. Um trabalho feito com amor, com alegria, né? Não aquele trabalho assim, né? A gente pode transformar essa viagem de trabalho numa viagem mais leve também. Mas que depois de encerrada essa viagem, o nosso espírito tem a oportunidade, então, de se desprender deste corpo material que nos limita tanto, né? Para ir, então, para a quarta dimensão, que é o plano espiritual. Tá? Lembrando que no momento que nós estamos hoje, do planeta Terra, nós estamos passando de um planeta de provas e expiações, onde a gente vê muita violência, muita maldade, muita dor, doenças, para um planeta de regeneração. Ou seja, um mundo que já é um pouco mais feliz, não vai ter mais os impositivos da doença, não vai ter violência. Tá? É para lá que a gente está se encaminhando. Então, espiritualismo é a doutrina filosófica que admite a existência do espírito como uma realidade fundamental e entende que o espírito encontra-se num grau superior à matéria e que a sua origem antecede a própria matéria. Então, a sua origem antecede a própria matéria. Vamos para mais um desenho. Eu gosto de desenho, gente. Eu adoro desenhos para facilitar o nosso entendimento. Aqui, ó. Entende que o espírito criador aqui, o centro do universo, antecede, a sua origem antecede a própria matéria. Então, aqui nós somos os fractais dessa grande consciência. Aqui a gente está na matéria, mas tudo começou aqui, essa divisão, tá? É muito importante que a gente compreenda isso. Gustavo, seja muito bem-vindo! Estão gostando da live? Curte bastante, compartilha, apoie como você puder. Gustavo perguntou, eu posso dizer que a reencarnação seria um reabastecimento? Eu acredito que o reabastecimento vai ser no plano espiritual, porque aqui na matéria é onde a gente está fazendo o trabalho, é onde a gente está caminhando, a gente está se esforçando. Tipo um carro. Você falou de reabastecimento, eu pensei num carro. Então eu imagino a nossa encarnação sendo aqui esse carro. Então esse carro, ele passa por estradas de terra, ele passa por lombadas, ele passa... às vezes precisa parar, às vezes acelera mais, então vai gastando ali o motor, vai gastando as coisas do carro, que vocês homens sabem, né? Vai gastando, vai gastando. E quando a gente para no posto de gasolina, opa, aí tem a sombra, né? A gente pode descansar um pouquinho,
né, pode comer alguma coisinha, pode, né, reabastecer o carro, que seria então, no meu entendimento, o reabastecimento seria no plano espiritual, numa colônia, por exemplo, onde a gente sai, né, temporariamente aqui da matéria, onde a gente, e saindo dos impositivos da matéria, a nossa consciência, ela naturalmente já expande um pouquinho, não que a gente muda, tá? Não é isso, mas a gente, consegue enxergar com mais sabedoria. E lá a gente aprende, a gente tem centros de estudo, tem bibliotecas, tem trabalhos, mas lá você não tem a questão da moeda, né, do dinheiro. Então você trabalha no plano espiritual, mas é um trabalho muito mais leve, prazeroso, que você faz do seu coração. Então, no meu ver, o reabastecimento, então lá a gente se recompõe, né? A gente se recupera. Por exemplo, uma pessoa que desencarna por alguma doença vai para um posto de saúde ou para um hospital no plano espiritual, justamente para se recompor, para recuperar a saúde, recuperar a vitalidade, descansar um pouquinho, para então, né, se reabastecer para realizar uma nova encarnação. Ai, obrigada. Sobre as EQMs, que são as experiências de quase morte, tem um livro. Ai, como é que é o nome do livro? As 7 Leis Espirituais da Saúde, eu acho que é esse livro, que fala sobre as experiências de quase morte. Eu conheço pessoas que passaram por experiências de quase morte, eu também já passei por uma experiência de quase morte. Mas não é o foco dos meus estudos. Mas eu já vi alguns documentários, já li assim, um livro sobre experiências de quase morte que eu lembre, e tem umas experiências, ou conheço pessoas que relataram que tiveram esse tipo de experiência. Então a gente viu o que significa espiritualismo. Agora a gente vai ver o conceito de espiritualista, ou seja, é toda aquela pessoa, né, que acredita possuir em si algo mais do que o corpo físico, ao qual dá o nome de alma, espírito, essência, etc. Mas isso não significa que ele seja espírita. Em contrapartida, todo espírita é espiritualista. Então, como eu comentei com vocês, eu não me considero espírita porque eu prefiro não me colocar dentro de uma caixa, mas eu me considero espiritualista. Agora, todo espírita também vai ser espiritualista, porque reconhece que existe algo além da matéria. Então, o espírita, ele reconhece que existe algo além da matéria, que ele chama de espírito, alma, essência e por aí vai. Tá? Mas não necessariamente um espiritualista é espírita. Tranquilo até aqui, né? Tudo certo. Agora vamos para o conceito de espiritual. É tudo o que é relativo ao espírito, ou seja, não possui corpo físico e não é material. Então, se não é material, é espiritual. Espíritos agora. O termo espírito tem a sua origem no latim spiritus, significando
respiração ou sopro. E também pode se referir a alma, coragem ou vigor. Gostaram dos conceitos? Eu vou sublinhar eles aqui porque eu achei eles bem importantes. Ficou alguma dúvida? Ah, eu não acredito em nada disso. Tudo bem. Então você seria materialista. Se você não acredita em nada, se você não acredita que exista algo além da tua vida atual, além do corpo físico, além da matéria, se você não acredita na existência de espíritos, de Deus, de anjos, santos, então você é materialista. E tudo bem, porque cada um acredita no que quiser. Tarô do mago, nosso mago, gratidão, gratidão, gratidão. Então a gente teve uma pessoa aqui na live que entrou e falou que isso não existe. Né? Que o espírito não existe, que não existe nada além da matéria, que não existe nada além dessa vida, que quando a gente desencarnar, acabou e pronto. Então essa pessoa é materialista. E tá tudo bem, porque cada um acredita no que quiser. Certo? Agora, se você acredita que existe algo além da matéria, além do teu corpo físico, você é espiritualista. E agora, se você, além de espiritualista, segue a doutrina espírita, aí você é espírita. Todo espiritualista é espírita. Não, todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Ok? Fioravante, bom dia! Muito bom dia, querido. Olha que pergunta boa. Se eu acredito em algo além da codificação espírita e seus livros, eu continuo sendo espírita? Então, é o meu caso. Por quê? Os estudos que eu realizo vão além do que a codificação espírita passa pra gente. Então, por exemplo, a codificação espírita vai falar sobre seres extraterrestres, mas assim, é muito pouco mencionado. Agora, como a gente vai além, aí assim, se eu falar que eu sou espírita e falar sobre arcturianos, vai ter gente que vai dizer, não, isso aí não tá na codificação. Então você não é espírita porque isso não tá na codificação. Então começa a ter uma visão meio limitada. Então por isso que eu acredito, né, eu tenho como a doutrina espírita uma fonte de conhecimento, só que eu busco ir além, até porque, gente, tem o seguinte, esse livro, ele foi publicado em 1857, então, assim, tinha um contexto histórico, tinha todo um contexto e que não se podia também, digamos assim, pelo contexto
pelo contexto, pela nossa própria capacidade de assimilação de informações, eu acredito, tá? Eu acredito que seria demais também se eles começassem a falar muito de outras raças ou de que o universo é mente e assim assuntos que a gente está começando a explorar agora em outros conteúdos mais contemporâneos, ok? Isso aqui já foi, para aquela época, já foi exorbitante, tanto que houve uma queima de livros e artigos, revistas espíritas, houve uma queima na fogueira, em praça pública. Então, é isso assim que a gente já leu no Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos, eles vão passando as informações para a gente a conta-gotas, conforme a gente vai se abrindo mais, a gente vai recebendo um pouquinho mais de conhecimento. Então, apesar de eu amar a doutrina espírita, eu não me considero espírita, eu me considero espiritualista. Isso! Ai, obrigada. O Gustavo falou o seguinte, o espírita tem uma certa regra, já o espiritualista ele tem mais liberdade, né? Se os espíritas, né, assim, porque eu já frequentei o centro espírita, eu já fiz os estudos, né, o estudo sistemático da doutrina espírita, que é aquele curso que você faz num centro, e eu já estava no terceiro, e eu via que eu não conseguia, eu não tinha muita liberdade para questionar, eu não... depende muito da pessoa, do facilitador ali, né? Então, por exemplo, no primeiro ano e no segundo ano, eu tive facilitadores que tinham uma mente mais aberta, sabe? Mas no terceiro ano, a pessoa era um pouco mais, tinha uma mente um pouco mais fechada. E aí eu me senti desestimulada a continuar o curso. E eu acredito que Allan Kardec, que era professor, era pesquisador, ele com certeza ia incentivar a gente a buscar cada vez mais informações para justamente não se limitar a isso, sabe? Conforme o tempo vai passando, né, o contexto vai mudando, a gente vai também adquirindo maturidade espiritual para receber também novos conhecimentos, né? Então, por mais aqui que, assim, ó, aqui o Cristiano falou de dogmas, né? Excelente observação. Por mais que no Evangelho segundo o Espiritismo se fale de dogmas, as pessoas acabam querendo impor as verdades, as interpretações que elas têm a respeito do conteúdo. Então aqui, ó, você falou de dogma, né? Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Espiritismo, dogma. É uma verdade indiscutível que as religiões impõem para acomodar e justificar certos pontos de suas crenças, na qual a fé se sobrepõe à razão. Ou seja, não cabem discussões a respeito dos dogmas. Eles devem ser aceitos e devem ser seguidos sem pensar, sem raciocinar. E aí, olha só, Evangelho segundo o Espiritismo. Por esse aspecto é que a doutrina espírita não é dogmática, pois entende que a fé deve ser raciocinada e todos os fenômenos devem estar apoiados em leis naturais. Tá aqui, mas aí não todos, mas alguns espíritas acabam ainda sendo dogmáticos, né? Então é por isso que eu não me sinto confortável em dizer que eu sou espírita. Porque se eu falar que eu sou espírita e ao meio-dia eu falar sobre os arcturianos, a galera vai me trucidar, né?
Então, apesar de eu amar a doutrina espírita, eu me considero espiritualista livre, porque eu gosto de liberdade. Isso, né? Exato, são as pessoas, Gustavo, e não a doutrina. Muito bem observado. Hora do café, né? Sextou, gratidão. Olha só, o Cristiano falou, eu sou espiritualista também, eu saí do espiritismo para ter um estudo livre. Exatamente, foi o que eu fiz. Eu amo o centro espírita, amo, de verdade, assim, nossa, o centro que eu frequentava, ele, só de você entrar lá, nossa, dava uma paz, assim, era surreal, surreal mesmo. Só que o estudo eu prefiro fazer sozinha, porque eu sou muito questionadora, eu gosto de como que eu posso dizer? Pegar um assunto e misturar com outro e criar uma outra coisa. Eu não gosto de ficar só, sabe, num autor, num tema. Não, eu gosto de expandir, assim. E às vezes as pessoas aí começam a dizer que você está fugindo do tema e etc. Por exemplo, tem centros espíritas que já são mais abertos. Então, tem reiki, tem terapias holísticas. Só que para outros centros, opa, isso aí não está dentro da codificação. Então, é como se dentro da própria doutrina já começa uma separação, sabe? Quando na verdade, olhando para Jesus, Jesus nunca pediu para que a gente criasse uma religião. Jesus veio ensinar justamente a união, a paz, o respeito, o amor, o respeito às diferenças. Então, acaba por sempre gerar essas ramificações, essas separações, e aí começa, um é melhor que o outro, e aí já começa, eu já não me identifico mais com isso, assim. A minha ideia é a gente trazer estudos justamente para a gente unificar, para a gente aprender a se respeitar mais, aprender as diferenças, que nem o rapaz que entrou aqui antes e falou, nem sei se ele tá, eu acho que ele não deve estar mais, mas ele falou, eu não acredito em nada disso, espírito não existe. Tudo bem, quem sou eu? Né? Cada um acredita naquilo que faz mais sentido para si, né? A gente estava discutindo sobre os conceitos. Todo aquele que acredita em algo que vai além de si, além da matéria, além do seu corpo físico, além da morte do corpo físico, é espiritualista. E se a pessoa, e todo aquele que não acredita em nada disso, é materialista. E está tudo bem. Né? Cada um acredita naquilo que quiser, né? Temos esse livre-arbítrio, graças a Deus. Isso, o Cristiano, ele falou as doutrinas, né, ou as religiões, gratidão, querido, limitam os estudos por si próprio, e ele disse então que ele se sente um ser livre. Perfeito, então, gente. A gente tá no segundo episódio só do Livro dos Espíritos. Então, a gente parou na página 14, tá? É essa versão aqui. Quem quiser apoiar o nosso trabalho, pode comprar o livro aqui na lojinha, na vitrine. Essa versão aqui, essa versão é muito boa. Leitura fácil, leitura acessível, que favorece, né, a nossa interpretação e principalmente a nossa reflexão. Então, quem quiser ajudar o nosso projeto pode adquirir este livro da capa azul aqui na vitrine. Semana que vem continuaremos o nosso estudo a partir da página 14,
onde a gente vai entender o que é alma, o que é princípio vital e fluido vital, certo? Hoje ao meio-dia nós não temos live, porque, como o Gustavo lembrou, né? Obrigada, querido. Eu já estou, assim que eu terminar a live, eu já vou sair, vou visitar minha mãe, que hoje é aniversário dela. Então, vou dar um abraço nela, um beijo, ficar um tempinho com ela. E por isso que hoje ao meio-dia a gente não vai ter live, tá? Mas a gente segue firme e forte a partir de segunda-feira. Tudo bem? Então, a todos... Ai, obrigada, Cristiano, muito obrigada. A todos que estão chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos, muito bem acolhidos aqui e que a gente possa, então, ter um final de semana excelente, maravilhoso, de descanso, de divertimento, de felicidade. Isso é o mais importante, aplicar a felicidade, a alegria no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Esse é o propósito. Então, gratidão, um excelente final de semana a todos e até segunda. Tchau, tchau!